Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para te apresentar algo interessante que eu estive observando, dando uma aula de hermenêutica e também de bibliologia, comparando algumas versões, traduções. Eu tenho aqui duas Bíblias. A primeira, Nova Tradução Linguagem de Hoje, e tenho a ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho aqui, Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Ao fazer uma análise do texto, eu estive observando e eu encontrei aqui algo que me chamou a atenção. Na verdade, um erro de interpretação na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Aonde, pastor Wellington? Vamos lá. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo no Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Você vai abrir em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Vou circular aqui de vermelho para você entender melhor. Nós vamos ler agora na Almeida, Revista e Corrigida. ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Eu quero focar aqui um personagem. Vamos lá. O que vai dizer na Almeida, Revista e Corrigida, Gênesis capítulo 21, versículo 14. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Vamos lá. O que o texto da Almeida, Revista e Corrigida, está nos dizendo? Abraão, vamos fazer uma interpretação aqui. Abraão se levantou pela manhã de madrugada. Bem claro. Tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo também sobre o seu ombro. Ponto e vírgula. Também lhe deu o menino. Aí eu peguei a Nova Tradução Linguagem de Hoje, que traz uma linguagem melhor, uma linguagem que facilita para você entender. O Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Ela vai dizer assim, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Então, a Nova Tradução Linguagem de Hoje vai dizer que Abraão, ele coloca o menino, que é Ismael, no ombro de Agar. Eu vou ler de novo, No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu a Agar comida e um odre cheio de água. Ponto. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Eu vi uma vez um pregador pregando e ele falou, imagina Agar com aquele bebezinho no seu ombro. E eu analisei e falei, peraí, pondo o menino sobre o ombro. Eu fui na Almeida Revista e Corrigida, eu fui na Almeida Revista e Atualizada, eu fui na Bíblia King James, e eu fui analisar, eu fui pesquisar, eu fui questionar, eu fui extrair do texto aquilo que eu poderia extrair, até que eu vi a base que ele tirou da Nova Tradução Linguagem de Hoje.
E eu falei, para eu entender isso aqui, vou tentar descobrir a idade do menino. Vamos lá. Aí você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, versículo 16, para descobrir a idade do menino, que a linguagem de hoje vai dizer que Agar está levando no ombro. Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, versículo 16, vai dizer assim, ó: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então Abrão tinha, quando nasceu Ismael, 86 anos, aqui, 86. E quando nasceu Isaac? Quando nasceu Isaac, eu preciso ir no Gênesis capítulo 21 mesmo, versículo de número 5, que vai dizer assim, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando nasceu Isaque, Abraão tinha a idade de 100 anos. Para eu saber a idade dele, eu preciso subtrair 100 menos 86, ou 86 para chegar no 100, eu vou totalizar o número 14. Então, a diferença de idade de Ismael para Isaque é de 14 anos. Então, esse moço, ou esse menino Ismael, ele tinha, meus amados irmãos, no mínimo 14 anos. Quando Agar é expulsa de casa, que ela precisa ir embora, foi quando Isaque desmamou. Aí você pode acrescentar aí mais alguns meses ou anos, mas eu vou considerar só os 14, tá bom? Estou ciente de que Ismael, na verdade, ele tem 14 anos de idade, e que quando Agar vai embora, foi o dia que Isaque desmamou, beleza? Mas eu vou considerar só os 14, então já posso entender que não é um bebê, já é um moço de 14 anos de idade, que vai sair com sua mãe, e a linguagem de hoje persiste em dizer assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Meus queridos, Agar não levou esse menino no ombro, não, jamais. Ela não pegou o menino de 14 anos e levou no ombro. Vamos fazer uma interpretação? Vamos na Almeida, revista e corrigida. Vamos respeitar os pontos e as vírgulas. Pregadores, muito cuidado com o que você ouve, não sai falando o que você ouve. E quando você for meditar, busca várias versões, busca a fundo, tá bom? Para você entender bem, usando sempre as regras da hermenêutica, para você não se enrolar, beleza? Então se levantou, vírgula, se levantou Abraão pela manhã, vírgula, de madrugada, vírgula, e tomou pão e um odre de água, vírgula, e os deu a Agar. Então ele vai dizer, ele levantou de manhã, pegou o pão e o odre de água, vírgula, e vai explicar, né? E os deu a Agar. Como, vírgula, pondo sobre o seu ombro. Irmão, pondo sobre o seu ombro. Aí vai vir aqui, irmãos, aqui na Almeida Revista Corrigida, um ponto e vírgula. Ou seja, o que ele deu a Agar fica dessa vírgula ou desse ponto e vírgula para trás, irmão. O que ele vai dizer agora já não tem nada a ver com o que está no ombro. Isso aqui é o divisor do ombro, irmão. Aí ele vai dizer assim, vamos lá. Pondo sobre seu ombro, também lhe deu o menino. Então, quando fala também lhe deu o menino, ele está dizendo, entregou o menino. Porque o ponto e vírgula, ele garante o que está sobre o ombro. E agora para frente, deu o menino dizendo, ele está sobre a sua direção, ele está nas tuas mãos. Tá bom? Então, na verdade, essa tradução
ela cometeu um grande erro. Vamos ser aí pregadores que vamos examinar. Não vamos sair engolindo qualquer coisa não, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Wellington Júnior, da Assembleia de Deus Palavra Profética, Ministério Fogo e Avivamento, em São João Nepomuceno, Minas Gerais. Deus abençoe.